A aula vai ser rapidinha, né? Então, na aula passada nós vimos sistema linfático, sistema imune e sistema sanguíneo. Sistema circulatório, por que eu sempre falo isso? Né? Enfim, mau costume. E aí, na aula de hoje nós vamos trabalhar essencialmente sistema nervoso, a gente vai falar do neurônio, como é que ele funciona, como são as partes do sistema, que eu sempre esqueço de apagar algumas partes, né? Enfim, reflexo, sistema simpático e parasimpático. Então vamos começar pelo neurônio. O neurônio, ele é uma célula do sistema nervoso, né? E ele está dividido em corpo, né? Então aqui, ó, temos o corpo do neurônio. Ele tem os dendritos, que são essas extensões do corpo. O axônio, que é essa extensão gigantesca aqui, né, bem longa. Então essa é a diferença, ó, o axônio ele é longo, né, os dendritos eles estão mais próximos do corpo, tá? E aí o axônio ele pode ou não ter a bainha de mielina, né, são essas células que ficam em volta do axônio, também chamada de células de Schwann. Então isso aqui é a bainha de mielina e cada uma das células que compõem a bainha de mielina são chamadas de células de Schwann, tá? E essas células de Schwann, elas são muito ricas em lipídios, né? E isso cria um isolamento ali, tá? E isso vai ser interessante quando eu falar de despolarização. Aí vamos falar de despolarização, achei que eu ia falar mais para frente. Então aqui nós temos um neurônio, né? Aqui temos o corpo do neurônio, aqui nós temos o axônio. Repara, nossa, isso está muito pequeno, né? Ai, ai. Então repara que do lado de fora está tudo positivo, né? E aqui dentro está tudo negativo. Isso quer dizer o quê? Que ele está polarizado. Imagina como se fosse um ímã, né? Então, você tem um lado que está carregado positivo e outro que está carregado negativo, né? E aí você tem uma membrana no meio, né? Que impede com que esse lado positivo passe, né? Enfim, não é bem um ímã, mas enfim. Então você tem muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro. O que acontece? Quando o neurônio ele recebe um estímulo, ele despolariza. O que é despolarizar? Despolarizar é o que nós chamamos de impulso nervoso, né? Então, a forma que o nosso corpo encontrou de passar informações de forma rápida é através desse impulso nervoso, né? Que Então, à medida que ele recebeu o impulso, né? E aí, quando ele recebe o impulso, ele libera os canais aqui. Esses canais permitem a passagem do sódio. Então, ó, o sódio ele vai entrando dentro do axônio, né? Então, ó, tá positivo, positivo. Aí aqui tá negativo e o sódio está entrando. E aí o sódio vai entrando, vai entrando, vai entrando, né? E isso vai passando no sistema nervoso. Quando chega lá no final, ele libera as substâncias neurotransmissoras, né? Então, isso aqui ocorre de forma muito rápida, né, essa despolarização. Então, é como se fosse um impulso nervoso, como se fosse um impulso elétrico, né? E aí o interessante, né, é que quando você tem uma bainha de mielina, esse impulso é ainda mais rápido. Por quê? Porque ó, aqui esse axônio está nu, então esse impulso ele vai indo de um em um, né? Ele vai andando aqui. Agora, quando você tem um, o que acontece quando você tem uma bainha de mielina? Ele vai em saltos. Então, como está tendo esse isolamento por causa das células de Schwann, né? As únicas partes em que pode entrar sódio são essas aqui, ó, né, que é entre as células de Schwann. E aí o que acontece? O neurônio ele recebe um impulso e aí, beleza, começou aqui, ó, entrou sódio. Quando entra sódio aqui, isso tipo, altera toda a polaridade aqui, e isso já estimula do outro lado a liberação dos canais, né? Então, isso é um processo muito mais rápido. Então, aqui, esse canal estimula esse canal a liberar, que estimula esse, 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 e vai passando o sinal. Aqui não, aqui esse canal
estimula o canal que está lá do outro lado, porque entrou muito sódio de uma vez aqui, é concentrado. E aí ele estimula o que está lá do outro lado, que estimula o que está do outro lado. E aí, tipo, o sinal ele vai passando muito rápido. Né? Então, essa é a importância da célula de Schwann, né? A presença da bainha de mielina nos axônios. Ele acelera em muito o transporte do sinal. Tá? Vem cá, Claudinha. E aqui nós temos, então, os neurônios aferentes e eferentes. Isso é importante de você saber. Então, aferente é todo neurônio que recebe informações do corpo e passa para o sistema nervoso. Né? Então, aferente é aquele que leva informações do corpo para o sistema nervoso. Eferente é aquele que passa informações do sistema nervoso para o corpo. Tá? Então, isso aí pode aparecer. Aferente recebe, eferente manda para o corpo. Recebe do corpo, manda para o corpo. Recebe do corpo, manda para o corpo. Tá? E o neurônio consome bastante energia, porque ele está sempre gastando energia para manter essa polarização aqui. E aí, sistema nervoso. Vamos lá. Ó. Sistema nervoso, qual a importância dele? Coordenação. Né? Então, ele permite a coordenação de movimentos, a realização de movimentos, tudo mais. E, além disso, tem as questões mais psicológicas, né? Interpretação da realidade, depressão, né? Aqueles, né? Enfim, interpretação da realidade. Então, o fato, né? Nós temos os sentidos, o pensamento, né? O pensamento crítico. Todas essas questões associadas com o que nós chamamos de psique também estão relacionadas com o sistema nervoso. Né? E aí, vamos lá. Quais são as partes? Nós temos o sistema nervoso central, né? Que corresponde a encéfalo, né? E medula espinhal, que é essa aqui, ó, medula espinhal. E o periférico, que é tudo aquilo que manda informações para o corpo e recebe informações do corpo, e essas são os grandes feitos complexos que o sistema periférico faz. E aí, vamos lá, encéfalo. Encéfalo, a gente sempre tem aquela dúvida, o que é cérebro, o que é encéfalo? Encéfalo é tudo isso, cérebro é só essa parte aqui, tá? Então, encéfalo é tudo, cérebro é só essa parte. E aí o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e bulbo raquídeo. Tá? E aí depois faz parte do sistema nervoso central, a medula espinhal. Aí vamos lá. O cérebro a gente já falou, né? Interpretação enfim, dos estímulos, né? Visão, audição, olfato, pensamento, emoções, tudo mais, né? E tudo aquilo que é complexo. Aí nós temos o bulbo, que faz coordenação dos batimentos cardíacos, respiração, pressão do sangue, etc. Então, tudo aquilo que é inconsciente, mas é importante de ser regulado, e o cerebelo apenas coordenação e equilíbrio. Coordenação e equilíbrio está aqui. Tá? E aí, falando ainda sobre equilíbrio, é importante a gente falar do labirinto. O labirinto é uma estrutura no nosso ouvido que é importante para o nosso equilíbrio, porque é nela que a gente percebe aonde é que está para baixo, para a esquerda, direita, né? E quando a gente fica rodando, né, a gente balança esse líquido que está dentro desse labirinto, e é por isso que a gente fica tonto, porque a gente não sabe onde é para baixo, onde é para cima, porque dentro desse labirinto tem um líquido, né, e tem umas pedrinhas. E aí imagina que você rodou, esse líquido está rodando, e estimulando várias partes, e meio que você fica sem saber aonde é a parte de baixo, né, porque está estimulando o lado, esquerdo, direito, cima, baixo, entendeu? Então, tem a ver com essa estrutura que é o labirinto que está no nosso ouvido. Tá? E aí quem interpreta isso aqui é o cerebelo. Então o estímulo, né, a percepção, a sensação vem daqui, mas a interpretação é do cerebelo. E o cérebro consome muita energia. O cérebro consome aí quase 1/3 da energia do nosso corpo. Aí em segundo lugar vem o sistema digestório, que é como se fosse um segundo cérebro em termos de complexidade, né, porque tem muita regulação nervosa também, regulação hormonal, e consome também muita energia. Então, 2/3 da energia do seu corpo são essencialmente gastos com cérebro e intestino. Então, vamos continuar. Ainda sobre o cérebro, tem falei as coisas importantes do cérebro, agora vem curiosidades sobre o cérebro. Existe uma coisa no cérebro chamada barreira hematoencefálica, hemato, sangue, encefálica do encéfalo. Né?
Então, no encéfalo, né, existe uma barreira, né, que impede, né, realmente um epitélio. Ele impede. Eu preciso arranjar um. Ele impede que o sangue, na verdade não o sangue, mas que diversas substâncias passem para dentro do cérebro, né? Isso é muito delicado. Então, por exemplo, quando você tem algum problema no cérebro, tipo uma meningite, né? Você sabe o que é meningite. Meningite é uma inflamação das meninges. Meninge é um tecido, né, que envolve o cérebro e que, quando ele inflama, dá problema. Essa meningite pode ser bacteriana, que é a mais delicada, e ou pode ser viral, que é mais fácil de lidar. Pode dar vários problemas, né? Cérebro é uma estrutura muito delicada, pode ter várias sequelas, enfim. E a Claudinha aqui. E quando você tem uma barreira, por exemplo, você precisa tratar com antibiótico essa meningite bacteriana. Se você tiver uma barreira, às vezes não chega esse antibiótico no cérebro, por causa dessa barreira, que impede a passagem de diversas substâncias. É importante para quando tipo, tem, sei lá, patógeno, né? Ou substâncias que são nocivas. Mas, por exemplo, quando você precisa fazer alguma coisa no cérebro para tipo, proteger ele, você não consegue por causa dessa barreira hematoencefálica. Né? E aí, tem outras coisas importantes, como por exemplo, Alzheimer, né, que, enfim, está em discussão ainda o que, que leva ao Alzheimer. A gente sabe que, tipo, fumar, né, não fazer exercício, não fazer um monte de coisa, facilita, né, o Alzheimer, né, você vai esquecendo, tipo, é interessante como é que acontece, né, mas você vai esquecendo a sua vida de frente para trás, né, você vai esquecendo o que é mais recente, né, você lembra das memórias, você vai lembrando das memórias mais antigas e o que é mais recente você não fixa, né, muito louco. Mas seu cérebro vai degenerando no fim, né? Aí tem o Parkinson, né, que é aquela tremedeira, né? Então você vai tendo uma degeneração que impede que você tenha precisão, né? E aí tem esclerose múltipla. Um amigo meu foi diagnosticado com esclerose múltipla esses dias, ele estava tendo vários problemas e tal. E aí ele descobriu, foi fazer os exames, que era esclerose múltipla. E hoje rola você fazer tratamento, tem tipo uns remédios que tem que tomar de vez em quando, carinhos, né? Mas é possível tratar. O SUS tá aí para conseguir alguns desses remédios para você. Mas enfim, esclerose múltipla é aquela doença do Stephen Hawking. Né? Então, ele com o tempo foi desenvolvendo esclerose, ele foi tendo ataques ao longo da vida que foram debilitando ele e ele, enfim, teve que ir para a cadeira de rodas, né? E no fim ele paralisou tudo, né? Então, o estágio final da esclerose múltipla é essa paralisia, né? Você vai fazendo vários ataques no sistema nervoso e uma hora você pode simplesmente morrer de parada cardíaca, de parada, parada, parada respiratória, enfim. Aí então AVC, que é acidente vascular cerebral, que é quando você tem alguma artéria, alguma veia, enfim, que acaba estourando. Quando ela estoura, vaza sangue, né? E isso pode dificultar a aeração do cérebro, né? Então, a oxigenação do cérebro. E aí isso pode causar morte de algumas regiões, e aí, enfim, as diferentes sequelas em relação à região que sofreu AVC. Então, é uma coisa que acontece, né? A pressão alta facilita. Então, se você tem pressão alta, cuidado, cuide da pressão. Né? E aí temos sistema simpático e parasimpático. Eu deveria ter aumentado mais essa imagem, né? Eu sempre dou uma economizada, às vezes não vale a pena, né? Enfim. Aí a gente tem o sistema simpático e parasimpático quando a gente pensa no sistema nervoso periférico, de certa forma. Tem uma relação aí com a coluna vertebral. Tá? Então a coluna vertebral ela vai coordenar o sistema simpático e parasimpático. Né? Então essa é a principal função dela.
né, que são em relação a reflexos, dependendo da situação que você vive. Então, o simpático é um sistema, né, uma parte do sistema que ele vai estimular seu corpo. Então, temos coisas como aqui, ó, dilatação da pupila, inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o estímulo de luta ou fuga. Então, o simpático ele tem muito a ver com aquele momento que liberou a adrenalina, né? Dilatar a pupila, você começa a receber mais luz, inibir a salivação. Para que salivar no momento que você tem que brigar ou correr? Relaxa os brônquios, né? Então melhora a respiração e aí, ó, acelera os batimentos cardíacos, né? Então seu corpo se prepara aí realmente para lutar, ó. Estimula a produção de adrenalina, noradrenalina, né? Inibe a atividade do intestino, seu intestino precisa estar funcionando, isso inclusive dá aquela sensação de borboletas no estômago, né? Quando você sente que seu intestino está meio desconfortável assim, então, por exemplo, você toma um susto ou quando você está apaixonado, isso quer dizer que seu intestino parou. Isso tem muito a ver com o simpático, né? Então, o simpático ele tem muito a ver também com aqueles momentos que a gente está apaixonado. Né? Então, aquele estímulo de luta ou fuga. Ou vai ou foge. E aí temos o parasimpático, que ele é o antagonista do simpático. É ele que vai relaxar todas essas situações. Então, dilatou a pupila, contrai a pupila. Inibiu a salivação, estimula a salivação. Tá? Então, ele é o antagonista. Então, tudo aquilo que o simpático estimula, ele desestimula. E a forma mais fácil de vocês lembrarem, o que o simpático faz, pense em tudo aquilo que você faria, né, que é importante para o corpo quando você vai, quando você toma um susto, quando você precisa correr, quando você precisa fazer alguma coisa assim desesperado. Tipo, acho que é a melhor forma de decorar isso. Aí tem umas coisas mais específicas, tipo, promove ejaculação e contração vaginal. Ó, relaxa a bexiga. Relaxar a bexiga faz com que você evacue. Então, reflexos. E aí, essa é a parte final. Curiosamente, o sistema nervoso ele foi o mais curtinho, né? Levando em consideração que a última aula foi mais longa. Então, vamos lá, ó. Reflexos. Então, temos o reflexo motor. O que o reflexo motor faz? Se você for esperar seu corpo, né, você processar uma informação para ter um reflexo, vai demorar muito tempo. Então, existe um sistema que é o do reflexo. Né? Então, é algo que é coordenado pela coluna vertebral e consiste no seguinte: seu corpo ele vai sentir algo, né? Então, sensorial. Então, o músculo ele vai sentir uma coisa aqui. E aí, tem um receptor aqui, ele vai perceber que teve um estímulo e vai mandar para o gânglio. Aqui, ó, isso daqui já é a coluna, tá? Aí temos aqui a medula espinhal. Esse gânglio, né, que nada mais é do que um conjunto de neurônios, né, especificamente o corpo de neurônios, ele vai mandar esse estímulo aqui para a medula espinhal para um outro tipo de neurônio que é um neurônio motor. Então, esse daqui é um neurônio sensorial, ele está sentindo um estímulo. E aí temos o neurônio motor, que vai estimular uma moção. Moção? Mosão. Que vai estimular um movimento. Né? Então, neurônio sensorial, sentiu, neurônio motor, enviou. Neurônio aferente, neurônio eferente. Lembra lá do comecinho? Aferente, eferente. Então, às vezes aparece como aferente, eferente, e isso pode ser uma pegadinha na hora de vocês pensarem. Mas é fácil vocês perceberem qual é qual. Ó. Isso aqui é um axônio. Né? Ó, repara que isso daqui é um Vzinho. Isso quer dizer que o axônio está mandando mensagem para cá. Tá? E aí ele manda o estímulo para cá e aí que você vai dar o chutezinho. Agora, se você fosse esperar seu cérebro perceber que está sentindo alguma coisa, isso vai demorar muito tempo. Que é o que acontece quando você, por exemplo, queima a mão. Quando você queima a mão, a primeira coisa que você faz é tirar a mão, depois que você sente a dor. Né? Então, se você fosse esperar seu cérebro processar que está doendo para tirar a mão, você ia se queimar muito mais.
Então isso é um reflexo, esse é o reflexo motor, ele vem aí da evolução, é bem comum, tal. Né? É interessante saber como é que ele funciona. Então é algo que vem aqui, ó, da coluna vertebral. Tá? E o interessante é que a dor ela vem depois, porque a dor ela vem através de neurônios que não têm, qual é o nome? Eles não têm bainha de mielina, tá? Então os neurônios que são responsáveis pela transmissão da sensação de dor, eles não têm bainha de mielina, por isso que eles vêm devagar, mas eles vêm. Já os outros têm bainha de mielina, por isso que é tão rápido. Aí agora a gente vai falar de sentidos. Eu adoro essa aula. Então vamos lá, né? Temos o primeiro sentido que é visão. Visão é a nossa capacidade de enxergar ondas eletromagnéticas, mais especificamente as ondas que a gente chama de luz visível, que estão entre o ultravioleta e entre o infravermelho, que é uma faixa minúscula quando a gente olha toda a quantidade de ondas eletromagnéticas que existem no universo, que são, por exemplo, raios gama, raio-x, infravermelho, microondas e ondas de rádio. Tá? E isso é interessante, inclusive, para a gente pensar, né, será que aquilo que a gente enxerga é a realidade? Porque existe uma infinidade de ondas, né? E tipo, gente, isso aqui é muita coisa. Tipo, olha o quanto a gente não consegue enxergar. Imagina se a gente enxergasse onda de rádio, como ia ser uma bagunça a nossa visão. Né? Então, é só pra gente pensar. Tem uma série chamada Cosmos, do Tyson. Assistam, ele começa a divagar um pouco sobre essa questão, é bem interessante. Dê uma olhada. Mas é só um momento de reflexão, né? Tipo, o pouco que a gente enxerga. Mas isso é interessante porque isso é importante para nossa sobrevivência enquanto seres vivos, né? Então, isso aqui tá ótimo pra gente. A gente não precisa enxergar raio-x, a gente não precisa enxergar raio gama, micro-ondas, infravermelho, porque a gente está muito bem aqui, né? Agora, como é que a gente enxerga isso aqui? Eu vou devagar sobre os outros pontos depois. A gente enxerga isso aqui através de cones. Então, nós temos dois tipos celulares no nosso cérebro, né? No nosso cérebro, nos nossos olhos, que são os bastonetes e os cones. Os cones são aqueles que interpretam as cores. Nós temos três cones que são o verde, vermelho e azul. Não existe cone amarelo, tá? Então é verde, vermelho e azul. E o amarelo é meio que uma interpretação que a gente tem quando a gente tem algo sendo estimulado no amarelo, porque acaba estimulando o verde e o vermelho ao mesmo tempo, porque o vermelho não é 100% estimulado, é tipo o que eu pico. Enfim, longa história, isso não vai ajudar muito vocês, mas, enfim, a gente interpreta o amarelo por sobreposição. Tá? E aí temos também os bastonetes, que eles interpretam claro e escuro. Os bastonetes são esses aqui, ó. Que eles são meio sem gracinha, eles são cinzas. Eles interpretam claro e escuro. A gente percebe mais os bastonetes quando a gente tá meio no breu, assim. Então, imagina aquele comecinho do dia, que tá tudo meio cinza e, tipo, você até enxerga uma corzinha ou outra, mas você precisa se esforçar. E tá tudo meio cinza. Eu acho que é meio que essa sensação, tá cinza. Você percebe que tem uma claridade, mas você não interpreta a cor. Que não tem uma intensidade de luminosa saindo daquilo o suficiente para você interpretar uma cor de fato. Né? E aí, isso é interessante. Ah, tem uma coisa muito chata do sistema dos nossos olhos, que é aonde estão os axônios. Então, beleza, estão bastonei, ó, eles estão aqui é o fundo do nosso olho, tá? Né? E aqui é a retina. Na verdade, a retina é isso aqui, né? Mas aqui seria o fundo do nosso olho, tá? Aí, beleza. Os bastonetes eles estão aqui, os cones estão aqui, e aí você tem uns axônios, né? Você tem uns neurônios que conectam esses receptores a outros neurônios, e aí tipo tudo isso converge para um local que a gente chama de nervo óptico. Mas repara como é burro o sistema, tipo os cones eles não podiam estar aqui em cima, né? E os bastonetes aqui em cima, porque tipo
Aqui, beleza, não tem problema, né? Mas percebam que você tem diversos axônios que precisam convergir para um único ponto, e esse único ponto é o local que a gente chama de nervo óptico. Esse local que tem um monte de axônio, ele não tem bastonete, ele não tem cone, então é um ponto cego, é um local que a gente literalmente não enxerga. A gente compensa com, enfim, interpretação cerebral, mas a gente de fato não enxerga. Tem, enfim, tem umas formas de mostrar que ele existe para vocês, mas aí vocês pesquisam no YouTube. Ou no TikTok, às vezes aparece alguém no TikTok, olha só, essa bolinha vai sumir. Enfim, isso é por causa do ponto cego. Mas é isso. É um sistema meio burro, é só para provar que a evolução ela é meio burra. Ela meio que faz as coisas na coxa e se deu certo, tá tudo bem. E deu certo. Acho que nenhum de vocês realmente reclama de ter um ponto cego. Muito raro. E, por fim, né, eu queria falar um pouco da questão de que a visão é uma coisa muito pessoal. Né? Na verdade, muito específica, em termos de espécie mesmo. Né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui o ser humano. A gente tem três cones, né? Eles enxergam nessas faixas aqui. E a nossa visão está meio que limitada a isso aqui. Então a gente enxerga só esse espectro da luz, né? Agora, os pássaros, eles têm um cone a mais, que é esse cone aqui, ó, que enxerga no. Acho que aqui é ultravioleta. Aqui é ultravioleta, né? E aqui no ultravioleta, isso abre espaço, né? Ó, tudo isso aqui de visão para eles enxergarem um mundo completamente diferente do nosso. Tipo, gente, é tipo absurdo. E aí, beleza, eles enxergam no ultravioleta a ponto de coisas como, por exemplo, que pássaro sem graça, ele é preto. E aí, tipo, ele só parece preto pra gente porque tudo aquilo que a gente não enxerga parece preto, mas aí se o pássaro olha pra ele, tipo, o pássaro brilha no meio do mato, entendeu? Então, quando eu falo de interpretar a realidade, é sobre isso que eu tô falando. Tipo, a gente não tem dimensão de como é enxergar no ultravioleta, porque a gente deu uma cor fictícia aqui, que é tipo violeta ou magenta, não sei, vocês que manjam mais de cor. Mas isso aqui não existe de fato para esses animais, ou será que existe? Porque se a gente está enxergando e a gente só enxerga esse espectro de cores, será que o que ele está enxergando é isso, ou o que ele está enxergando é outra coisa que a gente não consegue interpretar simples e puramente porque a gente não tem esse bastonete e não evoluiu com ele para conseguir interpretar. Será que eles enxergam o mundo verde que nem a gente? Ou será que a interpretação de cores dele é completamente bizarra por causa disso? Então tem umas coisas bem interessantes. Mas, enfim, a nossa interpretação de como eles enxergariam seria essa, tipo, a gente enxerga preto e eles enxergam uma cor fictícia que a gente não consegue interpretar porque a gente não consegue enxergar no ultravioleta. Mas existe uma reflexão ultravioleta que é captada por eles. E eles, enfim, tem comunicação por causa disso. E com ovos seria a mesma coisa, que pra gente parece ser areia, pra eles brilha, eles acham os ovos deles super de boa. E aí, outros sentidos, temos o tato. O tato, vou descrever tanta coisa, né? Nós temos, a gente pensar ao tato, ao toque. Existem diversas sensações em relação a toque, então uma delas é pressão. Só que a pressão que nós sentimos como pressão leve e pressão forte são dadas por células diferentes. Então a gente consegue distinguir o que é um toque leve, né, aquele acariciar da pele, de um toque forte, aquele toque que você sente a pressão, que você sente a pegada. Né? E aí tem dor, dor é uma sensação de tato, que também é feita por outros axônios, são esses aqui, ó, terminação nervosa livre. Aí tem os pelos, né? Então a gente tem neurônios específicos, né, ó, receptor do folículo piloso, então neurônios específicos para sentir as sensações relacionadas aos pelos, e existem os neurônios de calor e frio. Neurônios não, receptores de calor e frio, que tipo são de calor e de frio. Só que tipo, se você tiver só de calor, dá ruim, se você tiver só de frio, dá ruim. Então, o estímulo de ambos faz você ter uma média, que a média é a sensação da temperatura, de fato. Porque, por exemplo, o que pimenta faz?
ela inibe a sensação de calor. Além de outras coisas, ela inibe o sensor de frio. E aí, quando inibe o sensor de frio, o de calor ele apita, né? Ele está sendo normalmente estimulado, mas quando tipo, o de frio deixa de ser estimulado, parece que é mais quente do que de fato é. Então ele cria a sensação de calor excessivo artificial. Mentol faz o contrário, ele inibe o de calor e faz você ter uma sensação de frio muito maior do que você deveria. Interessante, né? Aí temos o paladar. Paladar, existem apenas alguns gostos, tá? Então, amargo, doce, salgado, azedo, umami, lipídio. Umami, certeza que existe, né? Que é um. Eu não sei direito dizer o que é umami, né? Eles falam que o umami é um realçador de sabor, que ele faz você perceber melhor o gosto dos aminoácidos, mas enfim. Mas se sabe que, não sei se a gente sente muito bem o gosto, mas a gente percebe quando o alimento ele tem certos lipídios que são interessantes para a gente. Então, nosso cérebro ele percebe a existência, mas aparentemente a gente não sente um gosto específico, né? Mas a gente tem receptores de lipídios. E aí uma coisa interessante da gente falar é que existem as papilas gustativas, que são, enfim, esses buraquinhos na nossa língua, e lá no fundo a gente tem um bulbo gustativo, aí nesse bulbo gustativo é que estão os receptores responsáveis por perceber os gostos, né? E aí tinha aquele mito de que tal parte da língua percebe melhor tal gosto, né? Só que, tipo, a sua língua inteira sente todos os gostos, tá? Então é um mito aquilo, é um mito mal contado, na verdade. Então a sua língua inteira, ela percebe todos os gostos, só que ela sente alguns gostos com mais precisão em alguns lugares. Então, ó, a gente tem receptores mais aqui, ó, de azedo que não tem aqui, ó. Então, essas regiões, elas vão receber com mais intensidade, vão perceber com mais intensidade a sensação de azedo, né? Por exemplo, amargo. Amargo tem uma maior concentração no fundo da língua, então a gente sente mais o amargo no fundo da língua, mas não quer dizer que você não sinta amargo na ponta da língua, entendeu? Então, elas não são excludentes, são realçadores, é onde você sente mais certas sensações. E aí eu queria trazer um paralelo, né, que é tipo, a gente pensa no gosto como algo que a gente percebe com a língua, né, que a gente precisa colocar o alimento na boca. Agora, se a gente for parar para pensar em insetos, por exemplo, eu trouxe o caso da borboleta, porque o da borboleta eu sei, eu não sei se é isso com todos os insetos, mas a borboleta ela consegue sentir o gosto através das patas, ela não precisa se alimentar, né? Ela pisa no que ela tem interesse e ela simplesmente sabe o gosto daquilo, né? É um outro planeta, né? Aí o olfato, né? O olfato é o cheiro, né? E o cheiro é a capacidade da gente perceber as partículas no ar. Então aqui tem um morango, ele libera partículas, né, gasosas, ou, enfim, nem tudo é partícula gasosa, né? Tem algumas partículas são partículas gotículas, na verdade, né? E aí essas partículas são recebidas por uma parte específica da nossa narina, que é o epitélio olfatório. Então ele está bem lá dentro, tá? Não é aqui. E aí é aqui que tem neurônios que percebem, né? Eles tentam interpretar o que são esse monte de substâncias que você acabou de cheirar. E aí, nossa, existem diversas combinações. Olfato é uma coisa muito específica. Eu, por exemplo, tenho um olfato péssimo. Eu sou incapaz de perceber alguns cheiros. Um deles é de gás, né? Então, eu preciso estar em cima do gás para sentir um cheiro. E as pessoas falam que é um cheiro fortíssimo. E para mim é um cheiro tipo, acho que eu estou sentindo o cheiro de gás. Eu acho, não tenho muita certeza. Então, meu olfato ele é muito ruim, sempre foi muito ruim, né? E aí meus pais pegaram um Covid e aí eles falaram, nossa, eu não tô sentindo cheiro de gás. Bem-vindo à minha vida. Então eles estão tendo um pouco da experiência do que é viver na minha pele. Enfim, em relação ao fato, né? É... mas em contrapartida, meu olfato para pessoas é muito bom. Então eu sou capaz de dizer se uma pessoa esteve
numa sala se eu entrar nela, porque eu vou sentir o cheiro da pessoa. Né? Eu tenho guardadinho o cheiro de pessoas, uma coisa meio estranha assim, mas é interessante. Então não é de todo mal, eu tenho um olfato ruim para umas coisas e bom para outras coisas. Né? E aí, uma coisa interessante de comentar é que o nosso olfato é ruim mesmo, tá? Porque os mamíferos, né, em termos de evolução, eles surgiram como seres noturnos, né? Como animais noturnos. E na noite, na noite, aqueles, na noite o olfato é muito importante, porque você não tem muita visão, né? Você meio que se guia pelo cheiro. Então, a maioria dos mamíferos, eles têm um olfato muito desenvolvido, até porque muitos são noturnos também, né? Então, isso é uma coisa interessante, é uma característica dos mamíferos, né? Mas que o ser humano é muito ruim. Né? Na verdade, eu acho que isso se estende para o. Não sei, né? Eu teria que dar uma pesquisada, mas eu acredito que isso deva se estender para os outros. Acho que não são. Para os outros primatas, né? E aí o ser humano tem um pior olfato, então, tipo. Nosso. Eu trouxe o caso aqui. Falar de outros animais. Né? Aqui eu trouxe um besouro, né? E o equivalente ao nariz para os besouros, né, para os insetos, na verdade, são as antenas. Então, ó, repara o leque que é essa antena, olha que interessante. Não é muito comum, né, mas as antenas, elas apresentam receptores de cheiros, né, de enfim, substâncias voláteis que corresponderiam ao nariz. Então, o nariz, né, no caso, para sentir cheiro, né, seria as antenas nos insetos, né? Uma coisa muito louca de se pensar. E aí, em relação às cobras, eu não pude, enfim, destrinchar isso com vocês, mas é uma coisa interessante também de se comentar, que é... Ah, esqueci o nome dessa estrutura. Faixa de luz, tato... É fossa... Fosseta labial. É uma fossa, um buraquinho que ela tem. Aí ela vai lá, bota sua linguinha para fora, né? Ela bota sua linguinha para fora, bota para dentro da boca e coloca dentro dessa fosseta. Então, além do olfato do nariz, ela tem esse outro órgão que funciona como se fosse o nosso epitélio olfatório, que ela usa para interpretar o cheiro, né? Então ela consegue ter informações como direção, sabor, enfim. Eles têm um olfato muito mais desenvolvido. Então isso aqui, né? Tudo isso aqui, ó, é o bulbo olfatório, né? É a parte do cérebro responsável por interpretar o que seria o olfato. E no caso das serpentes, ele é tão grande quanto o resto do cérebro. Olha isso aqui. Então, o olfato para elas é um extremamente desenvolvido, né? A gente não faz a mínima ideia de como é ter um olfato tão desenvolvido, e isso aí aparentemente é muito importante para ela, senão não estaria tão desenvolvido. Acho que essa é a última, né? Essa é a última. Então, audição. Então, a audição, como é que ela funciona? A nossa capacidade de interpretar turbulências no ar. Né? E a gente pode ter essas turbulências em meios físicos e passar para o nosso corpo. Então você consegue sentir uma vibração numa parede, sei lá, vocês botarem a cabeça numa parede e alguém bater na parede, vocês vão sentir a vibração, porque a vibração vai passar para a parede, da parede para sua cabeça, da sua cabeça para seu para sua para sua cóclea, e a cóclea vai interpretar aquele barulho, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então, para nós seres humanos, a audição, quais são as partes importantes para a gente ter audição? Então são tímpano, né, que é essa tampinha que tem dentro do nosso ouvido. Colado ao tímpano, a gente tem um martelo, que é um ossinho, né? Esse ossinho, ele está colado em outro, que é a bigorna. Então o martelo, então o tímpano, ele recebe o estímulo do, do ar, né? E ele vibra, né? Como se fosse um tímpano de tambor mesmo. Então, ao tocar, o ar tocar nele, isso estimula ele, né? Movimenta, vibra,
Essa vibração é passada para o martelo bate na bigorna e a bigorna passa essa sensação pro estribo. E aí o estribo, né, então é martelo, bigorna, estribo, e o estribo passa essa sensação para a cóclea. E a cóclea é o local em que realmente vai ser interpretado o som. Então na cóclea você tem aqui, ó, os canais semicirculares, que nada mais são do que o labirinto, que a gente já comentado, e aqui, ó, você vai ter um caramujinho, um caracolzinho. Esse caracolzinho é a cóclea, e a cóclea, ela tem cílios. Esses cílios são que percebem a, enfim, os estímulos. Então isso aqui está cheio de líquido, né? E aí, quando o estribo bate na cóclea, você vai movimentar, começa uma onda ali. E quando essa onda começa, ela tem uma certa frequência, né? E à medida que ela vai passando, né, ela vai estimulando certas partes. Então começa aqui nas frequências menores, né, e vai para as maiores. Então aqui a maior frequência é 20 kHz, né? Então é, é muito louco isso, aqueles, né? Então, dependendo da frequência com que foi estimulado o tímpano aqui, isso tem uma repercussão aqui. Então, a onda, ela vai ir passando. Então, por exemplo, a onda é de 20 Hz, ela vai passar aqui, pum, acabou. Né? Se passar, é uma distorção. A onda é de 500 Hz, beleza. Aí ela passou pelo 20, passou pelo 500, né? E aí parou aqui, depois é só distorção. A onda é de 1 kHz, né, que é uma onda mais fininha, ela beleza, passou aqui. A onda é de 5 Hz, que é uma coisa mais fininha, ela vai, passa, chegou aqui, depois é só distorção, né? Então é uma coisa muito interessante, né? Então esse é um mecanismo, são ondas que passam dentro de um líquido, elas movimentam cílios, né? E a movimentação desses cílios é que dão a interpretação do que seria som para a gente. O nosso cérebro vai lá, ó, movimentou isso, tal frequência, tem timbre, tem um monte de coisa, né? E isso cria uma sensação para a gente. Então a gente interpreta, a gente tem um imaginário que cria a sensação do que é ouvir som. E aí um dos seres vivos com, enfim, desenvolvimento fenomenal de audição é os morcegos, né? Mas as corujas também são bastante. Eu esqueci de trazê-las como exemplo, porque a gente só consegue ouvir som unidimensional. A gente sabe se o som tá para lá, tá para frente, tá para trás, né? Mas a gente não sabe se o som tá lá em cima ou se ele tá aqui embaixo. A gente só vai saber se a gente chega perto. Agora as corujas não. As corujas elas sabem se o som tá em cima ou se tá embaixo, né? Porque o ouvido delas é deslocado. Então é assimétrico. Isso permite com que elas tenham uma interpretação tridimensional. Muito louco, né? E é isso, gente. Desculpa aí, deu 40 minutos, eu falo bastante, mas eu falo devagar, então não tem problema vocês assistirem mais rápido do que realmente é.